E aí, galerinha? Tudo certinho? Tudo tranquilo? É isso aí, muito bem. Estamos voltando com mais um bloco do Estatuto do Idoso, tá certo? Então, iniciamos no bloco passado, né? Vimos aí a questão das idades do Estatuto do Idoso. Vimos que são 3 idades, 60, 65 e 80, mas o Estatuto considera o idoso a partir dos 60 anos. Vimos que a questão do idoso, ele tem direito à dignidade, direitos fundamentais, como exemplo, direito à vida, né? À liberdade, à saúde, são direitos fundamentais, direitos sociais, tá? Então, muito bem. Então, paramos no artigo 16, na aula passada, e agora vamos aí para o artigo 17. Vamos falar, não é, das chamadas faculdades mentais e tratamento de saúde do idoso. Então, vamos lá. Então, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais. Pessoal, o que é domínio de suas faculdades mentais? Todas as vezes que vocês ouvirem esse termo, isso se refere à lucidez. Então, a pessoa está lúcida, ela está sobre o domínio de suas faculdades mentais. A pessoa não estando lúcida, ela não está no domínio de suas faculdades mentais. Então, estando idoso lúcido, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Veja só. Não é só para o idoso, não, isso não, pessoal. Se você pegar o Código Civil vai dizer que nós temos o direito, não é, de resolver se queremos um tratamento de saúde ou não, principalmente aquele que nos causa risco de vida. Então, se eu for, por exemplo, ter uma cirurgia, aí o médico diz, olha, se você fizer essa cirurgia, você poderá morrer. Eu tenho o direito de optar pela cirurgia ou não. Agora, obviamente, tem situações diferentes. Exemplo, se você não fizer essa cirurgia, você vai morrer. Aí não. Aí o médico tem a obrigação de realizar a cirurgia. Você querendo ou não, o médico vai realizar a cirurgia. Por quê? Porque sempre aí deve-se observar que os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Ou seja, eu não posso renunciar. Por exemplo, o direito fundamental, o direito à vida, é o que a gente está tratando agora. O direito à vida, ele é irrenunciável. Eu não posso renunciá-lo. Por isso que a eutanásia é crime. Então, fazer eutanásia a alguém é crime, porque o indivíduo não pode renunciar o seu direito à vida. Tá certo? Tranquilo? Então, ele estando no domínio de suas faculdades mentais, ele pode optar pelo tratamento de saúde, é tratamento de saúde, e não aquela cirurgia que seja imprescindível à sua saúde. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder essa opção, ou seja, ele está sem lucidez, esta será feita pelo curador quando o idoso for interditado. Então, veja só, tanto a curatela como a tutela, elas são determinações judiciais, né? Porque o filho, por exemplo, ele não pode ter a guarda do pai. Claro, o filho tem a guarda dos seus filhos, de pai para filho. Então, de filho para pai, o juiz determina o que chamamos de curatela. Curatela, que significa curador. E quando é que o juiz determina que você tem a curatela daquele idoso? Quando
observa-se que aquele idoso não está lúcido. Então, quando o idoso não está lúcido, aí o que que se faz? Ele será interditado e o juiz vai determinar um curador, que vai ser responsável por todas as ações do idoso. Tranquilo? Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil. Vamos lá. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta, curador ou familiar. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Então, veja. Então, essas 4 situações aqui se referem ao idoso quando ele não está diante de suas faculdades mentais. Tá? Então, você tem a interdição médica deverá ser feita pelo curador ou ainda pelos familiares, quando o idoso não for determinado o curador desse idoso, ou este não puder ser contactado, ou até mesmo pelo médico em 2 situações. Iminente risco de vida, ou seja, se demorar muito, esse idoso poderá morrer. Então, o que vai haver? Ele vai lá e realiza a cirurgia, realiza o tratamento médico. Ou então, quando não houver curador, não houver familiar conhecido, aí ele vai e comunica o fato ao Ministério Público, desde que o idoso não tenha, não esteja lúcido, não esteja no domínio de suas faculdades mentais. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a curadores, familiares e grupos de autoajuda. Hoje você tem até uma profissão específica, que é cuidador de idosos. Né? Então, hoje você até criou uma profissão para isso, cuidadores de idosos. Justamente para quê? Para que haja pessoas mais capacitadas para cuidar do nosso idoso. Tranquilo? Artigo 19. Os casos de... Presta atenção agora presta atenção que esse dispositivo pode riscar, pode grifar aí, que é um dispositivo certo de cair na tua prova. Então, o artigo 19, ele trata da suspeita, de maus tratos, de maus tratos contra o idoso. Então, os casos de suspeita ou confirmação, os casos de suspeita ou confirmação de violência. Violência contra quem? Praticada contra o idoso. Serão objeto de notificação compulsória. O que é compulsória? É obrigatória. Então, a notificação vai ser obrigatória pelos serviços de saúde públicos e privados, autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Então, houve uma entidade privada ou entidade pública, ele percebe que o idoso está sendo vítima de violência, vítima de maus tratos, essa entidade, tanto pública como privada, ela tem obrigação de notificar aos seguintes órgãos que eu vou dizer. Veja, aí o que pode cair na prova, dizendo 2 pontos. Primeiro,
Quando tem assim, serão objetos de notificação compulsória. Aí na prova ele vai colocar notificação facultativa. Não é facultativa, a notificação é compulsória. Aí pelos serviços de saúde públicos e privados. Na prova, saúde público ou privados. Ou somente públicos. Não é tanto o estabelecimento de saúde pública como privada. Então é mais ou menos que cai assim na prova e você tem que se ligar, fica atento para não errar questão besta. Então vamos ver para quem é realizada essas notificações. Primeiro, a autoridade policial. Então a primeira notificação é a autoridade policial, Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça. A autoridade policial, pessoal, é o delegado, tá? Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso ou ao Conselho Nacional do Idoso. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, grife isso aí, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então, vamos lá. A violência contra o idoso pode ser a seguinte. Então, considera-se violência aquela que cause o quê? Desculpem, morte. Então, causou morte, então é uma violência contra o idoso. Ou cause algum dano. Manuel, dano, que dano é esse? É dano patrimonial. Então, qualquer ato de violência ao dano patrimonial é violência contra o idoso. Violência física, aí é a questão da lesão corporal. Ou a violência psicológica. Então, temos aí 4 tipos de violência contra o idoso. A morte, o dano, lembrando, esse dano é patrimonial, tá? Física, lesão corporal ou psicológica, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. Aplica-se, no que couber, a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o disposto na Lei 6.259 de 2011. Vamos lá. Artigo 20. Aí nós vamos trabalhar o quê? Educação. Então, vamos trabalhar educação, cultura, esporte e lazer. O idoso, ele tem direito, não é? À cultura, à educação, ao esporte e ao lazer. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem direito a tudo isso, desde que esses serviços sejam proporcionais com a sua idade, tá? Artigo 21. O poder público criará oportunidade de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinado. Então, a ideia é criar programas para a inserção do idoso. Então, esses programas criados devem ter conteúdo específico. Deixa eu dar um exemplo aí de
programas de acesso ao idoso à educação, adequando currículos, metodologias e materiais. Então, cursos, né? Ele pode fazer cursos relacionados à velhice, como chegar saudável à velhice, ou então existem prefeituras, né, que criam situações mais interessantes, como curso de guia de turismo. O idoso, né, passa a ser guia turístico. Isso é muito importante para ele. Tem aquela experiência, aquela boa vontade de trabalhar. Então, isso é super importante, super gostoso para o idoso. Então, é um exemplo aí, né, das prefeituras, quando cria cursos de guia turístico para a terceira idade. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Outro curso bastante interessante, né? É o curso de informática para a terceira idade, para que nossos idosos estejam conectados com a vida moderna, tá? Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações no sentido da preservação da memória e da identidade culturais. Aí, meus amigos, é muito bonito esse parágrafo aí, segundo, mas infelizmente a gente não vê isso, né? A gente vê o que a gente vê muito mais marginalizando o idoso. Então, o idoso, ele tem uma experiência de vida, ele tem conhecimento, não é, de bagagem, e às vezes as pessoas retiram. Interessante que eu estava conversando ontem com um amigo meu, e nós temos um amigo em comum, que é o idoso. Ele é o cara em inglês, muito bom em inglês, ótimo professor em inglês. Essa semana, esse amigo meu que estava conversando comigo, disse que ele colocou um currículo, né, em uma determinada escola. As pessoas nem viram o currículo dele, foram logo para a idade e dispensaram ele. Veja aí que isso aí é discriminação. O idoso, ele tem uma bagagem de conhecimento que um menino de 25, de 30 anos não tem. E deve ser valorizada essa experiência. Por isso, parágrafo 2º, né? O conhecimento, a vivência, mas, infelizmente, muitas coisas ficam apenas no papel. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Olha aí, a ideia aí, mais uma vez, de trazer esse conhecimento em relação ao idoso, porque é importante. Mas o grande problema o que é? Você não tem ainda esse currículo aí que determina aí o dispositivo, você ainda não tem nesses ensinos formais ainda constituídos por exemplo, por cursos universitários, né? Então, falta ainda essa grade realmente de horário. Agora, o interessante é que, hoje em dia, em concursos públicos, por isso que nós estamos aqui, você tem a inserção do Estatuto do Idoso. Então, vários concursos públicos hoje pedem o Estatuto do Idoso. Muito interessante. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, determinou que nos concursos para tribunais, obviamente isso não é obrigatório, isso é facultativo, que fosse inserido o Estatuto do Idoso nesses concursos. Então,
por exemplo, Tribunal de Justiça daqui, você teve o Estatuto do Idoso, caiu o Estatuto do Idoso. Ministério Público de Pernambuco, caiu o Estatuto do Idoso. E agora, a Prefeitura de Maragogi, Estatuto do Idoso. Então, a cobrança, não é, desses editais, desse Estatuto do Idoso, justamente para que os servidores públicos tenham essa convivência, ou seja, aprendam com o idoso e possam dar um tratamento digno ao idoso. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% dos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Muito bem. É o desconto, né, dos 50% pagar a metade, né? Então você tem relação estudante, né? O estudante ele paga a meia entrada, a famosa meia entrada. E também os idosos, eles têm direito à meia entrada. Além deles terem direito à meia entrada, ainda eles têm direito a assentos preferenciais. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos com finalidade informativa, educativa, artístico-cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão presenciais ou à distância, constituídas por atividades formais e não formais. São cursos de extensão, né? O que é curso de extensão? É aquele que não está na grade curricular. Então, você tem curso de extensão, por exemplo, durante as férias, às vezes você tem cursos de extensão durante as férias lá da universidade, da faculdade, ou extensão dentro do calendário da universidade. Então, são aqueles cursos que estão fora da grade curricular. Então, eles trazem esses cursos de extensão, ou pode ser presencial ou à distância, trazendo atividades formais e não formais, sobre a ideia, a perspectiva, né, da educação ao longo da vida, né, a questão do como envelhecer. O poder público apoiará a criação de universidades abertas para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilita a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Muito bonito também, maravilhoso, lindo, mas ficou apenas no parágrafo único do artigo 25. Né? Então você não tem, infelizmente, esse incentivo que deveria ter. Aí realmente é uma frustração. Não é? Quem lê a lei, quem trabalha com a lei, uma lei é criada e não é aplicada. Artigo 26. Da profissionalização e do trabalho do idoso. Aí é mais bronca ainda. Então aqui a gente tem um probleminha ainda maior, tá? Por quê? Porque o ideal é que você tivesse oportunidade do idoso no trabalho. Obviamente, a lei, ela cria, não é? Condições para o exercício da atividade profissional, mas infelizmente a gente sabe que, como eu falei do amigo meu, não é? Professor de inglês, que não existem essas oportunidades. Mas está na lei e é a lei que a gente deve observar, é a lei que deve ser aplicada. O idoso tem direito ao exercício da atividade profissional,
respeitadas suas condições físicas, principalmente, intelectuais e psíquicas. Vamos lá. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos que a natureza do cargo o exigir. Ponto importante, grifa esse artigo 27, que possivelmente vai cair na tua prova. Então, a ideia é o seguinte: eu não posso criar discriminação no emprego por conta da idade, tá certo? Então, a ideia é que o tratamento do idoso e de pessoas mais novas sejam a mesma e com as mesmas oportunidades. Então, eu não posso determinar que o emprego, por exemplo, esse emprego só pode ser auferido, ocupado por pessoa de até X idade. Isso é proibido, inclusive para os cargos públicos, Então, existe uma súmula do STF, que é a súmula 683 do STF, que determina o seguinte, que a limitação de idade em concursos públicos, ela não fere o princípio da igualdade, ou seja, não é uma discriminação, desde que seja observado a natureza do cargo a ser preenchido e existir previsão legal. Então, para alguns cargos públicos, deve ter limite de idade, desde que seja observada a natureza do cargo. Por exemplo, Polícia Militar. A Polícia Militar tem limite de idade? Tem. E a limitação de idade para a Polícia Militar fere aí a súmula 683, fere o artigo 27 do Estatuto do Idoso? Não. Porque qual é a natureza do cargo da PM? É o policiamento ostensivo. E o que é o policiamento ostensivo? É correr atrás de bandido, é correr atrás de ladrão. Então, no caso da Polícia Militar, você tem uma limitação de idade. Tá? Outro ponto. Você tem, por exemplo, no serviço público, a chamada aposentadoria compulsória, que ocorre aos 70 anos. Tá? Então, para o servidor público, ele só pode trabalhar aos 70 anos, a aposentadoria torna-se compulsória. Existe um projeto de lei, né, para aumentar de 70 para 75 anos. Por quê? Porque o STF, os ministros do STF, aumentou a idade de 70 para 75 anos. Foi a chamada emenda da bengala, né? Emenda da bengala, que aumentou a idade dos ministros do STF de 70 para 75 anos. Então, a ideia é também aumentar essa aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos, tá certo? Mas veja, tem que haver previsão legal, ou seja, tem que estar previsto em lei, tá? Então, vamos fazer o seguinte, são 29 minutos já, a gente vai dar uma paradinha e depois nós continuamos a falar mais sobre o Estatuto do Idoso. Até mais.